Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de fechamento mensal. Como sempre, trazer aqui a performance das principais classes de ativos ao longo do mês de julho e fazer um resumo geral dos principais acontecimentos que vêm impactando os mercados. Nós estamos vivendo aí períodos conturbados. Essa é uma frase talvez meio suspeita de se dizer, porque imagino que desde que o mundo é mundo sempre existiram preocupações, tanto internas quanto também preocupações externas. Mas estamos, de fato, vendo algumas coisas estranhas acontecendo, sanções, tarifas. Recentemente o Brasil entrou no foco das tarifas, com certeza vamos falar disso, esse conflito aí entre Trump e Brasil, Trump e Xandão. Então, algumas situações ali que estão gerando suspeitas, está difícil de entender as reais intenções dos Estados Unidos, mais especificamente do Donald Trump com essas sanções. Então, aqui no vídeo de hoje, trazer como que está a performance das principais classes de ativos ao longo do mês de julho, mas também trazer alguns acontecimentos, fatos e nossas percepções aqui em termos de cenário, para te ajudar a direcionar a decisão a respeito da sua carteira com os próximos aportes, com o que tem vencendo e vai ser necessário reaplicar, ou até mesmo alguma movimentação tática que você esteja identificando que talvez precise fazer na sua carteira de investimentos. Antes disso, já deixa eu te pedir a gentileza aqui de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir o vídeo, comentar aqui com suas percepções, dúvidas, para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também se interessam por esse tipo de tema. Então, sua participação ativa também é muito importante aqui. E sem mais delongas, vamos então à performance das principais classes de ativos. Para começar, é claro que vamos trazer aqui a performance do CDI, considerado o maratonista, o índice maratonista aqui no Brasil, que é muito difícil de ser superado no longo prazo, mas claro que existem diversas estratégias aí que vencem o CDI, principalmente estratégias ali envolvendo uma diversificação interessante de carteira. Mas vamos trazer de fato aqui direto a performance dele, que foi de 1,28% no mês. Então, uma aplicação em que no mês de julho rendeu 100% do CDI, representou nominalmente 1,28%, uma rentabilidade de fato muito atrativa. Quando nós olhamos aqui os demais indicadores aqui do Brasil, principalmente os indicadores ali de renda variável, nós tivemos o Ibovespa e o IFIX fechando o mês negativo, o Ibovespa com uma queda em torno de 4%, e o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, com uma queda em torno de 1,4%. Enquanto que a inflação no mês de julho foi uma inflação de 0,24%. Isso traz uma inflação acumulada no ano em torno de 3,5% já. E quando nós olhamos a inflação acumulada dos últimos 12 meses, seguimos com uma inflação no patamar próximo de 5,4%, bem acima da nossa meta, inclusive acima também da banda de tolerância. Já entrando um pouquinho ali em Brasil, é por isso também que nós seguimos com uma política bem restritiva. Esse foi um mês novamente aí de super quarta, então já falaremos em seguida a respeito da super quarta, que foi a decisão de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A respeito dos ativos internacionais, nós vimos uma apreciação no dólar ao longo desse mês. O dólar fechou o mês ali em torno de 5,60, uma variação positiva em torno de 3%. O principal índice de ações americanas, o S&P 500, fechando o mês positivo, com uma alta em torno de 2,2%. E os ativos tidos como reserva de valor, o Bitcoin e o ouro. O Bitcoin teve uma alta expressiva novamente, em torno de 8%, enquanto que o ouro ficou ali basicamente estático, chegou a fechar, na verdade, com uma leve queda em torno de 0,4%. Mas lembrando, o ouro já vem aí, tanto o ouro quanto o Bitcoin, vem de altas muito expressivas nos últimos meses. Em relação aos acontecimentos, começando pelos Estados Unidos, não tem como ser diferente, as tarifas seguem em voga, seguem como uma das principais pautas do governo americano. Tinha uma expectativa muito grande para o início do mês, para o início de tarifas que os Estados Unidos impôs para vários países, com alíquotas variando de 20% a 50%. Depois ele prorrogou isso para o início de agosto. Alguns países procuraram Washington para negociar, conseguiram acordos ali um pouco mais favoráveis, diminuindo as tarifas, como foi o caso do Japão, o caso de alguns países da Europa. Alguns países não estão sentando para negociar e entraram numa situação um pouco mais delicada. Foi o caso do Brasil, onde foi anunciada uma taxação para o Brasil de 50% para o início de agosto. Depois isso foi prorrogado para o dia 6 e quando iniciou de fato essa cobrança, os Estados Unidos acabou colocando ali uma lista de isenção para cerca de 700 dos 4.000 produtos que basicamente o Brasil exporta para os Estados Unidos, diminuindo o impacto um pouco dessa tarifa, mas ainda assim é algo que vai afetar mais diretamente algumas indústrias aqui do Brasil,
mas de maneira geral a situação acabou ficando menos preocupante, mas talvez poderia ter sido bem melhor se o nosso país, nosso presidente, estivesse mais aberto a sentar e dialogar com os Estados Unidos. Claro que é uma situação ali bem delicada, é muito difícil prever o que o Trump de fato quer com essas tarifas e por que trouxe uma tarifação tão ostensiva para o Brasil, dado que para países abertamente com uma política muito mais anti-americana, como por exemplo Venezuela, tiveram uma taxação bem mais branda que a nossa, né? Indiretamente, algumas pessoas acreditam que pode estar ligado ao fato de países como Brasil, Índia e China continuarem com uma parceria muito forte com a Rússia, principalmente através da compra de petróleo, são os principais importadores de petróleo da Rússia, né, junto com China e com Índia. Talvez isso indiretamente esteja incomodando Donald Trump, dado que ele tem a pretensão de enfraquecer a Rússia para conseguir finalizar essa guerra entre Rússia e Ucrânia de maneira mais rápida. Então, talvez esse seja um dos fatores ali não mencionados na famosa carta que ele enviou ao Brasil, e indiretamente talvez um incômodo também com o BRICS, com a posição mais de liderança que o Brasil tem tomado em relação ao BRICS, a criação dessa moeda ali que poderia enfraquecer um pouco mais o poder global do dólar. Talvez sejam alguns motivos indiretos para essa birra, digamos assim, mais direta com o Brasil. Além das tarifas, o fiscal americano também entrou em pauta devido a um projeto de lei aprovado pelo Congresso, apelidado de One Big Beautiful Act, mas basicamente é um projeto de lei que permite aos Estados Unidos prorrogar alguns cortes de gastos que eles tinham aprovado em 2017 e também aumentar os gastos, principalmente com defesa e segurança, elevando em cerca de mais 3,3 trilhões a dívida pública americana, próximo de 127% do PIB. É um número aí bem preocupante, um endividamento aí digno de países mais subdesenvolvidos. Em relação aos dados econômicos americanos, o índice de preço ao consumidor veio um pouquinho acima das expectativas e o PIB no segundo trimestre cresceu numa taxa anual de 3%, também acima das expectativas que eram de 2%, mostrando ali ainda uma certa resiliência da economia. E diante disso, o Comitê de Política Monetária americano, FONC, optou pela manutenção da taxa de juros na reunião agora de julho. Então, não tivemos alteração, a taxa se manteve no patamar que estava, entre 4,25% e 4,5%, mas teve uma divisão de opiniões entre os votantes. Dois dos votantes indicados pelo atual presidente Donald Trump votaram pelo corte da taxa de juros, mas foram vencidos. Mas isso indicou ali uma discordância que não ocorria desde 93 na decisão de juros americanos. Então isso está dividindo bastante o mercado, porque todo mundo está acompanhando a pressão que o presidente Trump está fazendo para a redução do corte de juros, mas a política do FONC e a postura do presidente Jerome Powell tem mostrado que eles estão olhando de fato com muita preocupação ainda e não se sentem confortáveis em cortar juros, dado todo o cenário que a economia americana está vivendo. Então o mercado está dividido, parte do mercado acredita que esses dois votos que já votaram pela redução de corte de juros agora nessa reunião de julho possam indicar uma pressão maior para os Estados Unidos começar o corte de juros já na próxima reunião, que vai ser em setembro, mas o mercado de fato segue bem dividido porque a postura tem sido de fato de bastante rigidez. E segundo o próprio Jerome Powell, a própria manutenção da taxa de juros já foi a maneira dele de olhar para isso de maneira mais leve, porque ele não descartou sequer também a possibilidade de um aumento na taxa de juros americana diante do cenário econômico que a gente está vivendo. Por isso o mercado segue bem dividido. Falando de Brasil, tivemos um mês de muitas polêmicas também, começando pela novela que está essa questão do IOF, onde o Congresso e o Senado revogaram a decisão presidencial, mas o governo recorreu ao STF e o ministro Alexandre de Moraes cancelou a derrubada que o Congresso fez no voto sobre o aumento de IOF e com isso o IOF voltou a ser cobrado nas alíquotas que tinham ocorrido com o aumento do decreto presidencial. Então foi uma situação bem atípica, porque nós tivemos, depois de 30 anos, uma derrubada de um decreto presidencial pelo Congresso e essa derrubada foi revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, de fato, algo ali que levanta muita preocupação para muitas pessoas aqui no nosso cenário político e no nosso cenário fiscal. Além disso, os principais acontecimentos foi a decisão de juros, tivemos super quarta decisão de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, exatamente igual nos Estados Unidos,
a decisão foi por manter a taxa de juros no patamar que estava, então nós continuamos com a nossa Selic, a nossa taxa básica de juros, no patamar de 15%. O Copom, nosso Comitê de Política Monetária, optou por essa decisão e destacou que a preocupação com a inflação, por estar acima da meta, é um dos principais fatores que fazem com que a nossa política monetária ainda esteja bem restritiva e sem projetar então um corte de juros para um período tão cedo. Expectativa ali do próprio Banco Central, uma das principais casas de análise, é que a gente inicie uma redução no corte de juros possivelmente no início do ano que vem, talvez, dependendo de vários fatores, algo ainda no final desse semestre, mas a expectativa da maior parte do mercado, de fato, é para o início de corte de juros a partir do ano que vem aqui no Brasil. Então, teremos Selic elevada por muito tempo, então até a sua reserva de emergência vai continuar rendendo muito bem nesse cenário. E tivemos também muitas polêmicas envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, o decreto da prisão domiciliar dele, então é uma novela que a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo, principalmente quando nos aproximamos cada vez mais aí das eleições do ano que vem. Na Europa, na zona do euro, o clima também é de esperar para ver. A Christine Lagarde usou esse termo, né? Disse que estão justamente aguardando para ver, mas que acredita que o ciclo monetário está chegando ao fim, que a inflação está próximo da meta, tem convergido ali, tem girado em torno de 2%, que é a meta, e eles estão, de fato, aguardando os próximos acontecimentos, mas consideraram esse acordo com os Estados Unidos, essa tarifação no patamar de 15% após as negociações, de certa maneira, digamos assim, uma vitória para a região ali da zona do euro, dado que para outros países essas tarifas estão ali no patamar mais elevado. Embora ainda tenha muita incerteza, principalmente em relação a essas tarifações, eles enxergam uma certa acomodação da situação econômica na zona do euro, e isso fez com que o Eurostoxx terminasse o mês ali também positivo, com quase 1%, para ser mais exato, ali em torno de 0,85% de alta. Na Ásia, destacando principalmente a China, mesmo no meio dessa guerra tarifária com os Estados Unidos, o crescimento do PIB no segundo trimestre foi bem expressivo, foi de 5,2% no comparativo ano contra ano, um pouquinho acima das expectativas do mercado. Isso se deve muito à política fiscal expansionista que o governo chinês vem adotando. O que significa isso, trazendo aí para o português mais do dia a dia? Significa que o governo está injetando dinheiro na economia. O governo está gastando e incentivando a economia, muito similar ao que está acontecendo aqui no Brasil. O governo está estimulando a economia através dos seus gastos, mas diferente aqui do Brasil, onde a gente tem a política monetária que está restritiva, né? Está o oposto, nosso juros está elevado, que é justamente para tentar desacelerar um pouco a economia e desacelerar a inflação. Lá, a política fiscal então está expansionista, o governo está injetando recursos e esse crescimento animou o mercado e o CSI 300 fechou um mês bem positivo, próximo ali de 3,6% de alta. Em termos de alocação, na nossa carteira sugerida ali para o perfil de investidor, para o perfil de risco, enfim, a XP não fez alteração no mês de julho. É claro que ali é um norte, né? Eu falo isso todo mês, talvez está ficando até repetitivo para quem olha todos os meses, mas é importante reforçar ali um direcionamento, e é claro que cada investidor, junto com o seu assessor, vai ajustar aquilo para as particularidades dele. Mas nesse mês, em termos de exposição aos indexadores, nós não fizemos nenhuma alteração percentual. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Se ainda não curtiu, lembra de curtir, comentar aqui para trazer suas dúvidas, contribuições, ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, se inscrever no canal. E lembre-se, mais importante do que ficar preocupado com qualquer notícia, com qualquer informação que sai, porque isso nunca vai mudar. Desde que o mundo é mundo, existem ali situações preocupantes acontecendo e muitas coisas não estão no seu controle. Então, no longo prazo é mais interessante você focar naquilo que está no seu controle, que são os seus aportes, trabalhar para melhorar a sua renda, aumentar seus aportes e ir seguindo a sua estratégia, mas é importante também acompanhar os acontecimentos para principalmente ir ajustando sua estratégia aos poucos, mediante os novos aportes, mediante os vencimentos. E se você conhece alguém que investe, que ainda não conhece meu trabalho, manda esse vídeo para essa pessoa, manda meu contato para ela, que vai ser um prazer poder ajudar. Com certeza tem alguém capacitado aqui no nosso time de assessores para ajudar ela nessa jornada de investimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.